A gente coloca agora o Matheus Raimundo na nossa conversa para falar do Flamengo, que ontem venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 em Belém. Bruno Henrique e Gabigol marcaram, os dois tendo a primeira chance como titular nessa era Tite, Matheus. E o do Gabigol foi um gol importante porque ele não marcava há 5 meses. 6, se você considerar a bola parada. Deu para ver o tamanho do carinho que ele tem com a torcida, hein, Matheus? A gente às vezes fica reclamando aqui, Gabigol, Gabi que não faz gol, mas ele foi o mais ovacionado, né? Exatamente, Domi. Bom dia para você, para o PVC, para todo mundo que está com a gente aqui no de primeira. Foi uma grande festa, para além do desempenho do Flamengo, que no segundo tempo teve até uma queda de rendimento, considerando que foi o time principal que entrou em campo, mas, acima de tudo, uma grande festa, o carinho, o acolhimento da torcida paraense, com grandes eventos que ocorrem aqui em Belém, com a seleção brasileira, já foi assim ano passado, agora com o Flamengo também, com todas as suas estrelas. Tá aí a foto. Essa faixa é muito curiosa, né? Que é a Fla-Fla de Belém, torcida organizada do Flamengo daqui da cidade. Ontem não foi quebrado o recorde de público do Mangueirão, 49.112 pessoas viram esse Flamengo 2, Sampaio Corrêa 0. O recorde segue sendo 49.807 do Paysandu e Amazonas, mas ainda assim, foi uma grande festa. Gabigol tocava na bola, era muita histeria, gritos por ele, pelo próprio Pedro, que nem entrou, mas quando foi aquecer ali na beira do gramado, a torcida gritando muito por ele. Se o Arrascaeta ia cobrar um escanteio também, chegava mais perto ali do público, galera gritando, fazendo aquele carinho. Então, acima de tudo, talvez não tenha sido a melhor atuação desse time do Flamengo, que não ficou nem 24 horas direito na cidade, chegou de madrugada, de terça para quarta, já jogou na quarta-feira à noite e foi embora do estádio para o aeroporto. Então a gente sabe que há uma questão física, um cansaço natural da viagem, mas para o povo paraense o que valeu foi ver Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, toda a turma do Flamengo que vem sendo estrelado aí nos últimos anos. E até na hora de entrar no gramado, né? A gente viu a imagem do Gabigol com muitas crianças, quase 10 crianças em volta dele. Eu diria que tem até mais. Tem uma imagem dele, ele está completamente cercado. Assim, a gente não enxerga do tronco para baixo porque estava totalmente coberto ali pelas crianças. E esse carinho foi muito importante. O Tite destacava, inclusive, na coletiva, esse abraço, né, esse calor. O Flamengo jogou em Manaus, jogou em Belém, jogou em Natal, João Pessoa, fazendo essa tour do Campeonato Carioca pelo Brasil e vai fortalecendo a sua imagem, né? Não é gratuito. A gente não pode esquecer que o Flamengo também está querendo arregimentar cada vez mais torcedores a partir do momento que ele é uma marca consolidada nacionalmente, mas vê a invasão de clubes estrangeiros também chegando cada vez mais perto, e essa geração mais nova, que cresce com acesso maior à televisão fechada, à internet, assiste muito futebol europeu, começa a torcer para clubes europeus, e o Flamengo, não querendo perder esse espaço, faz esse movimento de mandar ou não, como foi o caso do jogo contra o Sampaio Corrêa ontem, que era o mandante, mas fazer esse esforço para levar para regiões norte e nordeste, para expandir seus tentáculos pelo Brasil, na verdade aumentar, né, cada vez mais o que já tem consolidado. Agora, PVC, a gente falou muito do recorde de público, né, que o Matheus falou que não bateu, mas a gente teve uma renda impressionante, quase 6 milhões de reais. Foi recorde de renda em Belém, e foi recorde de renda em Belém, não, a seleção foi mais, né? Né, Matheus? Eu não estou com da seleção aqui, eu vou já confirmar para você. A seleção está aqui, eu tenho aqui. Mas assim, foi recorde de público, foi recorde de renda em Manaus também. Mas o que me chamou a atenção foi que não foi recorde de público nem em Manaus, nem em Belém. É muito bem sucedida a missão do Flamengo a renda foi 10 milhões contra a Bolívia. Então, o Flamengo fez recorde de 887.550. O Flamengo bateu o recorde de renda da Arena da Amazônia, mas não bateu o recorde de público. É o quarto maior público da Amazônia. O maior público da Arena da Amazônia é o jogo entre Manaus e Brusque, final da Série C de 2019.
O Flamengo e Audax, no início deste ano, foi o quarto maior público da Arena da Amazônia, mas foi recorde de renda na Arena da Amazônia. E não foi recorde de renda nem de público no Mangueirão. Foi o terceiro maior público do Mangueirão, abaixo de Paysandu e Amazonas, e Paysandu e Botafogo da Paraíba. O que é uma demonstração também. Claro que isso tem a ver com o preço do ingresso, mas talvez pudesse ser, embora tenha batido na trave, né? Você tem ali 700 torcedores a menos no jogo do Flamengo em relação ao recorde do. Acho que tem a ver uma coisa, o Matheus pode me corrigir, porque o Matheus mora em Belém. Eu acho diferente a situação do torcedor misto no Pará em comparação com o Amazonas. No Amazonas, você pergunta para ele que time ele torce. Ele diz Flamengo. Aí você pergunta, e se jogar Flamengo e Amazonas ou Flamengo e Manaus? Aí o cara vai dizer Flamengo. Em Belém, você pergunta para o cara, que time você torce? Muitas vezes a resposta é Paysandu, Flamengo no Rio e Corinthians em São Paulo. Tá, e se jogar o Paysandu com um deles? Aí o cara responde, aí papão, aí Paysandu. Então, é diferente um pouco. Até em relação ao Ceará, que está mudando por causa do Fortaleza. Mas o fato é que o Flamengo foi muito bem sucedido na sua estratégia, internacionalizou a marca nos Estados Unidos, nacionalizou a marca no Brasil com time reserva em 2 jogos e com titulares em 2 partidas, mas não conseguiu quebrar recordes de público, o que talvez seja uma questão da política de preço. Eu sou muito curioso, o Flamengo será sempre a maior torcida do Brasil, ninguém discute isso, mas eu sou muito curioso para fazer esse censo, que é, se jogar Paysandu e Flamengo, você é Paysandu ou você é Flamengo? PVC, aqui a gente teve um recorte interessante ano passado, que foi o Remo e Corinthians. Copa do Brasil, o público do Mangueirão foi de 42 mil presentes, e eu estava no estádio, e como ficou dividido? O lado A, tradicionalmente, da torcida do Remo, completamente tomado. Quando eu falo lado A, é a divisão do Repá, né? Que o Remo fica do lado A e o Paysandu do lado B. Inclusive, tem clássico domingo e fica a expectativa para saber se o recorde do Paysandu vai ser quebrado pelo clássico. Clássico valendo pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. O lado A todo tomado pelo Remo, no Remo e Corinthians. Boa parte do lado B ainda com a torcida azulina. Mas cadeiras do lado B eram só do Corinthians, e um pedaço da arquibancada, digamos que 25% do lado B, também para o Corinthians. Essa parte da arquibancada, inicialmente, ela não tinha sido destinada para a torcida do Clube Paulista. Mas os torcedores do Corinthians compraram ingressos, acessaram as arquibancadas, e aí a organização, a Polícia Militar, teve que administrar ali a situação de ter torcedores do Corinthians num local que não era deles, mas tinha muita gente sim. Então, digamos que tenha sido a amostra mais recente desse enfrentamento. Lembrando que o Corinthians veio para cá em crise. Era aquele Corinthians do Fernando Lázaro, que acabou perdendo o jogo para o Remo, que poderia ter feito uma vantagem ainda maior, e fica essa situação, né? Mas geralmente aqui, a torcida do mandante, quando é um clube de massa como Flamengo e Corinthians, é um pouco maior no estádio. O Tite falou um pouquinho sobre isso, né? Ele falou que dá para ter 2 clubes. Eu acho que dá também, na minha opinião. E você, PVC? Tem gente que critica, né? Se torce para 2, não torce para nenhum. Não, eu não acho isso. Todo mundo tem direito de torcer para quem quiser. A minha curiosidade é outra. A minha curiosidade é que as pesquisas de torcida no Brasil, sempre, eu falo isso de cátedra, porque eu participei de edições de pesquisa de torcida, tanto na revista Placar quanto no Diário Lance. As pesquisas de torcida sempre foram carona de pesquisa eleitoral. Então, você vai votar em quem? Vou votar no fulano. Você é a favor de tal situação? Eu sou contra. E aí, no pé da pesquisa, vem a pergunta: que time você torce? E aí o cara fala: futebol? Não ligo não. Aí eu falo Flamengo e Paysandu. E aí você não tem certeza do que o cara colocou. O Flamengo é uma torcida do Brasil, ninguém discute isso. Mas se a gente fizer um censo nacional, você vai entender se em Goiás, por exemplo. Em Goiás, o Goiás é um clube que não tem torcida. Tem uma torcida única,
Chaguarantes vai me xingar lá de Barcelona, mas é verdade. A torcida única do Goiás, ela não é gigantesca. A do Flamengo é maioria no Serra Dourada. Era a maioria quando jogava no Serra Dourada. Em Belém é diferente. No Ceará, o torcedor do Ceará diz Ceará e Flamengo, e muitas vezes vai responder torço para o Flamengo. Eu estava fazendo a pergunta agora há pouco para o Marcelo Barreto, que discutiu exatamente esse assunto no Redação Sport TV agora há pouco. E eu falei, olha, em Belém é diferente de Manaus. Mandei mensagem para ele. E perguntei, se jogar o seu time contra o Arsenal, que ele torce em Londres, você torce para quem? Ele falou, para o meu time do Brasil. Eu falei, então, essa é a pergunta. A pergunta é essa. Na bola dividida, você é o quê? Essa é a grande questão. E essa pergunta, ela só vai ser respondida, de fato, quando se fizer um grande censo do futebol brasileiro. Ou seja, não for pesquisa de carona eleitoral, for uma pesquisa especificamente comprada com este objetivo. Essa é uma boa, hein, PVC? Você podia pegar os seus milhões aí de salário aqui no UOL e patrocinar um censo futebolístico de verdade. Mas eu vou repassar essa pergunta aqui para a galera. Vocês acham de boa ter 2 times? E se tiver alguém aqui de Belém nos ouvindo, por favor, levante a mão. Quero saber sua opinião sobre esse embate que o PVC comentou. Vai, Matheus. Qual que é o seu time? Olha, eu prefiro não revelar no ar porque a cidade aqui é rachada no meio, né? Então é uma questão de segurança para mim, digamos assim, porque eu acabo trabalhando nos 2 estádios. Mas é uma situação muito polêmica. Eu torço para um time daqui, só para deixar muito claro. O time que eu torço é daqui de Belém. E é uma questão muito polêmica levantada porque isso é uma construção cultural. É muito cômodo para o Tite dizer que é possível torcer para o Flamengo e para o Remo ou para o Paysandu, sendo ele um forasteiro em relação ao povo paraense. Ele não trabalha num clube daqui e ele trabalha no clube que é hegemônico no Brasil. Economicamente, em número de torcedores, até em número de títulos expressivos, enfim. O Flamengo tem um histórico e um peso muito maior em relação a Remo e Paysandu. Então, para o sudestino, para o sulista, é muito cômodo ele dizer você pode sim torcer para o clube daqui e para o clube daí, quando, na verdade, é muito mais uma forma de opressão, de você tentar impor o seu clube, tentar nacionalizar, abranger cada vez mais o seu clube, e o Flamengo está no direito dele, enquanto um clube que tem poderio econômico para isso, tem poderio político para isso. A gente viu, por exemplo, Marcos Braz e Rodolfo Landim recebendo condecorações aqui do poder público, coisa que vai muito além do futebol. E o torcedor comum, médio, ele não consegue perceber porque ele cresceu assistindo jogos dos clubes do Rio e de São Paulo na TV aberta. Enquanto a transmissão do Campeonato Paraense só foi começar a ser exibida na TV aberta na segunda metade dos anos 2000. E foi justamente no período de maior crise dos clubes paraenses, quando o Remo sequer chegou a disputar o Campeonato Brasileiro, ficou fora da 4ª divisão, e o Paysandu ficou muito tempo na Série C do Campeonato Brasileiro fazendo campanhas ruins. É muito cômodo para o cara de fora apontar e dizer isso. O Nordeste, como está tendo o Fortaleza com expressão internacional, o Bahia com o Grupo City conseguindo trazer nomes do quilate do Everton Ribeiro, Recife, historicamente, também é muito forte em relação aos times locais, a cultura da valorização do clube local, do torcedor comprar a ideia do clube local. O Nordeste já está à frente disso, mas a região Norte ainda está começando nesse processo de compreender que torcer para 2 times, você acabou oprimindo o time da sua cidade. Matheus, perfeito. A sua análise foi muito boa. Diga lá, PVC. Não, eu ia só colocar, a gente falou, colocar 2 coisas. Isso vai acontecer a médio prazo com os clubes do Brasil, porque quando um clube inglês, os clubes ingleses desde os anos 90 vão fazer pré-temporada na Ásia, porque eles vão colonizar o torcedor asiático. E eles não vêm para cá porque eles não veem potencial econômico aqui. Mas você vê escolinha do Paris Saint-Germain, escolinha da Internazionale, e jogadores que vão saindo daqui para lá. Então, isso pode. Tem muita gente que torce para o Manchester City hoje
muito mais do que 15 anos atrás. E eu ia só aproveitar uma correção que o Matheus já fez 2 dias atrás, mas eu sei que teve gente do Amazonas que ficou brava comigo, então só para pedir desculpas sobre 2 dias atrás que o Matheus estava aqui com a gente, porque o Matheus deu a informação certa. O Amazonas é o maior estado da federação. O Pará vem logo abaixo, com 1.300.000 quilômetros quadrados. Mas é impressionante você pensar que esse ano a região norte tem Paysandu e Amazonas na Série B. Mas a região norte, que representa 44% do território nacional, é a única região que não está representada na elite do futebol brasileiro e não está representada há 20 anos. Porque Paysandu e Amazonas têm a chance de disputar em 2025 e o Paysandu jogou pela última vez em 2005. Então, são 20 anos sem o Brasil ter um clube da região norte, que é a região de maior extensão territorial do país. Representa 44% do território nacional. Boa, PVC. Aí no domingo, a gente falou um pouquinho do Flamengo, né? Vai ter o primeiro clássico, Vasco e Flamengo no Maracanã. Você acha que Gabigol e Bruno Henrique podem continuar como titular? Roda a vinheta da prancheta, por favor. E eu acho que não vão continuar. Eu acho que o De La Cruz está ganhando cada vez mais espaço na direita. Aqui. Mas olha só, como é que está jogando o Flamengo? O Flamengo joga parte de uma premissa 4-2-3-1, mas esse movimento aqui você não vai ver quase nunca. Porque quando defende ontem, o Wesley, Davi Luiz, que vai ser Fabrício Bruno, vai ser Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Linha de 4, tá? Aí você tem Pulgar de primeiro volante e o Gerson de segundo. Ok. Aí você tem De La Cruz, De Arrascaeta e Everton Cebolinha. E Pedro na frente. Esse é o time contra o Vasco. Mas ontem foi Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Gerson, De La Cruz, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Só que na movimentação defensiva, o De La Cruz volta por aqui, o Bruno Henrique volta por aqui, o De Arrascaeta fica solto. Então vira uma defesa num 4-4-2. E na movimentação ofensiva, o que é que o Flamengo faz? Como disse o Abel Ferreira no Palmeiras no domingo passado, sempre superioridade numérica. Então o que ele faz? Ele parte desse 4-2-3-1 e aí ele puxa o De La Cruz aqui por dentro, empurra o Wesley aqui na linha de frente, joga Wesley, De La Cruz, Gabigol, De Arrascaeta e Bruno Henrique no jogo de ontem. 5 na frente. Pulgar e Gerson, olha, contra o Sampaio Corrêa, não. Porque o Gerson veio compor essa linha aqui na frente. Então, muitas vezes chegavam 6. E o De La Cruz compensava, voltando para segundo volante. E outras vezes, o Ayrton Lucas vinha por dentro. Ou até abriu o jogo um pouco aqui. Então, o Flamengo jogava com até 7 jogadores na construção, no campo de ataque. E ficavam só 2 na defesa, Davi Luiz e Léo Pereira. Por quê? Tinha só um atacante para marcar. Eu não preciso de 3 aqui atrás para marcar um cara só. Vai jogar. Deixa os 2 para cuidar de um. E é assim que o Flamengo está fazendo o seu jogo. Só que, contra os adversários mais fortes, o risco é explodir aqui. Aqui e aqui. Na saída rápida para os lados do campo. Aí, claro que o Tite vai fazer saída de 3, segura o Ayrton Lucas, ou segura o Varela e libera o Ayrton Lucas, e faz o De La Cruz do lado direito. Provavelmente o Varela sobe aqui, o Ayrton Lucas segura aqui, o Pulgar prende um pouquinho mais, e o Gerson e o De La Cruz vão compensar esse movimento, fazendo sempre 5 ou 6 homens chegarem na frente. Muito bom. Perfeito, PVC. E com essa prancheta a gente se despede do Matheus. Obrigada mais uma vez, Matheus, por esses bastidores aí de Belém. E até breve. E da próxima vez você vem com a camisa azul marinho. Não preta. Camisa preta, na verdade. Você está de camisa preta.
Preto. Isso. Isso, entendi. Valeu, Domi, PVC. Sempre que precisar, estamos à disposição. Abraço.